Olá pessoal, nesta videoaula vou apresentar componentes de memória geralmente utilizados em projetos RTL. Nessa primeira videoaula vou apresentar o conteúdo sobre registradores e memória RAM, especificamente sobre a estrutura interna da memória RAM, certo? E diferenças entre a SRAM estática e a DRAM dinâmica, né? Vantagens e desvantagens de cada uma delas. E em outra videoaula vou apresentar os conceitos sobre memória ROM e como elas são construídas, quais tipos de memória ROM existem. Então vamos lá. Inicialmente o material bibliográfico saiu do capítulo 5 do livro de Barrige, especificamente a seção 5.6. Bom, e registradores, pessoal, já estamos habituados a usar registradores nos nossos cursos. Registradores são utilizados para armazenar informação. Geralmente são construídos por flip-flops, né? E muxes 2 para 1, duas entradas, uma saída, né? E todos os muxes são controlados por uma linha comum, uma entrada comum chamada de load, de carga, tá? Quando o load é 0, então se o clock aqui estiver numa borda positiva, certo? Então cada flip-flop é carregado com a saída aqui de dados. Beleza? Agora se load é igual a 1, tá? Então, e o clock estiver em uma borda de subida, então os flip-flops são carregados com as entradas de dados I. Beleza? O símbolo do registrador é isto aqui, o símbolo esquemático. Aqui temos as entradas e acá estão as saídas, né? Nesse caso são 4 bits de entradas, 4 bits de saída, e temos a entrada comum load aqui. Beleza? E claro o clock, né? Bom, é importante lembrar também que os flip-flops que constituem o registrador, eles têm uma entrada de dados assíncrona, chamada reset, que permite fazer um clear ou zerar a informação armazenada. Então todo registrador, além da entrada e da saída, né, e do clock, claro, ele tem essas duas entradas aqui, o clear, que é o reset, né? Quando acertado, ele apaga todos os bits, certo, do registrador, tá? E o load, que quando é acertado, carrega o registrador com a entrada, beleza? Bom, e registradores podem ser associados uns com outros para criar bancos de registradores. Esses bancos de registradores utilizam endereços para acessar cada registrador. E esses endereços aqui, por exemplo, o address, aqui de 3 bits, né? Ele é a entrada de um decodificador, por exemplo, aqui de 3 para 8, né? Onde cada uma das saídas do decodificador seleciona um dos registradores do banco. Tá? Por aqui está a entrada de vários bits, certo? Para cada registrador, né? Tá? E então é uma entrada comum de dados, mas eu seleciono qual deles vou utilizar, tá? Então isso é um banco de registradores. O importante aqui é observar isso aqui. Precisa de um address, um endereço, certo? E então este decodificador permite selecionar cada um dos registradores. Bom, memória de acesso aleatório, também conhecida como Random Access Memory, do inglês, né? Ou memórias RAM, elas são utilizadas frequentemente em projetos RTL, tá? Além do bloco operacional e do bloco de controle, certo? Tem outros componentes e a memória RAM é um dos componentes usados, assim como as memórias ROM, tá? Então, o símbolo esquemático da memória RAM é este aqui, certo? Temos uma entrada e saída de dados, vejam aqui que é bidirecional. Tem um address, tá? Uma entrada RW, que indica se vou ler ou escrever, e um enable, né? E ela tem essa nomenclatura, um número de palavras e um número de bits de cada palavra, ou seja, a profundidade, certo? Aqui temos M palavras, aqui M igual a 1024, e cada palavra tem N bits, certo? Então é M por N, sendo M aqui no caso 1024 e temos 32 bits aqui de cada palavra, ok? Então, cada palavra da memória pode ser entendida como um registrador, ok? É como se uma memória RAM fosse um banco de registradores, né? E
esses bancos registradores podem armazenar poucas palavras, tá? Os bancos registradores feitos, construídos com flip-flops, tá? Já as memórias RAM, ela utiliza um tipo de estrutura diferente do que os bancos de registradores para poder armazenar uma quantidade maior de bits no mesmo espaço físico, né? Então, utilizam estruturas mais compactas para poder armazenar uma grande quantidade de palavras, tá? Então, esse pino de RW indica a leitura ou escrita. Se é 0, vamos ler a memória, o conteúdo da memória. Então, o que estiver aqui no address, no endereço, ele vai e busca a linha específica, certo? De todas as possíveis linhas ou palavras que tenha a memória, né? Então, vamos e buscamos uma específica, certo? Por isso, internamente na memória RAM deve ter também um decodificador, certo? Que seleciona a palavra que você deseja ler e disponibiliza ela aqui pela saída, tá? Já quando RW1, então seleciona uma linha específica e escreve o que esteja na entrada, certo? Escreve no registrador, beleza? Por outro lado, o pino de Enable, esse aqui, ele desabilita a memória, tá? Então, ele permite habilitar ou desabilitar as memórias, né? Então, para realizar as leituras, primeiro se lê a linha de palavras e em seguida se seleciona a coluna apropriada dessa linha, tá? Fica mais claro isso observando esta estrutura comum de uma memória RAM. Então, veja que está o decodificador, tá? Veja que aqui temos uma memória de M palavras, tá? Aqui de 0, de 1 até dm, menos 1, né? Tem M palavras aqui, certo? M palavras, tá? E cada palavra é de N bits, beleza? Portanto, precisamos de um decodificador de A para M. Para calcular o número de bits do endereço, fazemos log 2 de M, né? E isso nos dá o número de bits que precisamos usar no address, no endereço, para decodificar M palavras, tá? E cada bloquinho desses aqui é uma célula, que essa célula armazena um bit, certo? Então, quando eu coloco um address aqui, o decodificador seleciona uma palavra, certo? Ela disponibiliza toda essa palavra aqui na saída, né? Claro, sempre e quando a operação seja de leitura, né? Então, este pino RW, ele vem para todas as células, tá vendo? Tá? Então, ele disponibiliza essa palavra aqui e posteriormente, se eu quisesse ler só uma das colunas, eu teria que selecionar a coluna que me interessa, tá? Mas geralmente a memória RAM disponibiliza toda a palavra, tá? Então, essa entrada de Enable, né? Ela pode desabilitar o decodificador, tá? Impedindo que uma palavra seja habilitada, ou seja, que eu possa ler ou escrever numa palavra, ok? E como já falei, então, a entrada de controle de leitura ou escrita RW se conecta em todas as células, né? Tá? Permitindo gravar ou ler uma célula, né? Bom, sobre os tipos de memória RAM, existe a memória RAM estática e a dinâmica. A memória RAM estática, chamada Static RAM ou SRAM, tá? Ela utiliza uma estrutura ou uma célula baseada em dois inversores, certo? Em anel, tá? Ou seja, dois inversores em laço. E o bit fica armazenado nesse caminho, certo? No laço inversor, tá? Uma coisa importante a destacar é que cada célula, tá? Ela tem a linha de dados e também tem outra linha de dados complementar. Essa aqui, ó. Aqui está a linha de dados e data linha, né? Beleza? Então vamos lá, como é que funciona? Na operação de escrita de um valor de 1, eu coloco o valor de 1 em data e o valor de 0, lógico, em data linha, tá? Este 1 vem aqui nesse primeiro inversor e vira um 0 aqui, e ele se realimenta por aqui e vira 1 aqui, tá? E dessa maneira fica aí armazenado 1, certo? Então eu primeiro faço isso, depois eu coloco um enable aqui em 1, tá? Esse enable, ou quando habilito a palavra, esse 1, certo? Vem a esta porta
desse transistor, e então isso fecha o canal, certo? E então este 1 pode passar aqui, beleza? Igual aqui acontece a mesma coisa. Então se eu coloco um enable aqui, então essa informação pode vir daqui para cá, tá? É como se eu estivesse fechando esse canal aqui do transistor. Bom, quando eu escrevo uma palavra 0, quando eu quero armazenar 0 nessa célula, então coloco primeiro 0 aqui, coloco 1 aqui, beleza? Portanto, e depois eu coloco o enable em 1. Se eu faço enable 1, então aqui aparece um 0, que se realimenta, e aqui passa 1, né? Certo? E este 1 daqui se realimenta por cá e fica um 0. E esse 0 fica armazenado nesta parte. Beleza? Essa operação descrita de um 0. Tá? Bom, a operação de leitura, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro se realiza uma pré-carga, tá? Colocando 1 aqui e 1 aqui, né? Em cada uma das linhas de dados, tá? E depois se habilita a célula, tá? Quando isso acontece, do lado que tínhamos um 0 armazenado, vai acontecer uma queda de tensão, tá? Se eu coloco 1 aqui, mas eu tinha um 0 armazenado aqui nesta linha, vou ter uma queda de tensão. Enquanto se eu coloco 1 aqui e aqui eu tinha outro 1, aqui não tem nenhuma queda de tensão. Tá? Vejam que o canal do transistor está fechado. Tá? Então, como se eu estivesse conectando estas duas linhas aqui. Tá? Então, se utiliza um circuito especial, comparador e amplificador de tensão, tá? Que detecta de que lado teve a queda de tensão. Se a queda de tensão esteve do lado da data linha, tá? Ou seja, se data é maior que data linha, ok? Porque teve uma queda de tensão aqui, isso significa que eu tinha um armazenado, um lógico. Agora, se for o contrário, se aqui tiver 0, né? E aqui 1, quando eu coloco 1 dos dois lados para ler, né? E habilito aqui, né? Então aqui eu vou ter uma queda de tensão, certo? Aqui eu não vou ter queda de tensão em data linha e, portanto, data linha vai ser maior que data, tá? E então, nesse caso, eu posso concluir que eu tinha um valor de 0 armazenado, certo? Aqui nessa célula, beleza? Bom, algo especial da memória SRAM é que elas conservam a informação sempre quando esteja energizando ela, sempre quando tenha energia para manter esse 1 ou esse 0 aqui no laço inversor. Tá? Caso eu desligue a memória, ela perde sua informação, ela é uma memória volátil. Tá? E justamente por isso se chama memória estática. O bit armazenado não muda enquanto eu seguro a informação, certo? O bit armazenado é esse ali, por isso é estático. Tá? Já com relação às aplicações, né? Importante lembrar primeiro que cada inversor desses aqui, ele é construído a partir de 2 transistores. Tipicamente um inversor utiliza 2 transistores. Portanto, temos 2 transistores aqui deste inversor, mais 2, 4, mais estes 2 aqui, 6 transistores, beleza? E essa estrutura basicamente de uma célula de uma SRAM, 6 transistores. Tá? E lembrem que um flip-flop utiliza 2 latches SR, a configuração mestre-escravo, né? Então, um flip-flop termina utilizando mais transistores do que uma célula SRAM, tá? Ou seja, uma célula SRAM é mais pequena que um flip-flop, consome menos energia do que um flip-flop. Tá? Então ocupa menor espaço, menor consumo de energia do que flip-flops. A desvantagem é que ela precisa de um circuito de comparação de tensão, certo? Para poder fazer a operação de leitura, aumentando assim o tempo de acesso aos bits armazenados. Aqui vocês podem ver 2 fotos de memórias SRAM, uma delas certo? Aqui num chip, né? E a outra são vários módulos, né? De 32K, certo? Talvez utilizado para uma memória cache de um processador, tá? Bom, sobre a memória RAM dinâmica, ou também chamada de DRAM, a estrutura dela é mais simples ainda do que a estrutura da SRAM. Na DRAM temos apenas um transistor e um capacitor, tá? Essa é a estrutura basicamente. Vejam aqui a linha que habilita a palavra, ok? E ela vai para as outras células vizinhas, né?
tá? Então, na operação descrita, o primeiro que devemos fazer é escrever na linha de dados, certo? Colocamos o valor que queremos aqui, tipo 1 ou 0, né? E depois fazemos o enable em 1, tá? Permitindo então carregar o capacitor, que geralmente é uma capacitância elevada, tá? E portanto, todo capacitor tem uma carga, mas a capacitância aqui elevada tem uma descarga lenta, tá? Mas tem uma descarga, isso é importante lembrar, beleza? Então, é assim que eu escrevo um valor de 1 na célula, ok? Já na operação de leitura, o que nós fazemos é essa linha de dados se alimenta com uma tensão intermediária entre 0 e 1. Suponha 0,5, 0,4. Tá? E depois fazemos o enable igual a 1. Beleza? Esse valor de enable aqui fecha com a de transistor. E essa tensão que estava armazenada aqui, certo? Vamos supor que tínhamos armazenado um 1 previamente. Tá? E então aqui tem uma tensão intermediária entre 0 e 1 lógico. Tá? Então, na linha de dados por aqui, vamos observar uma queda de tensão, tá? Ou uma alteração de tensão. Então, se teve uma alteração negativa, ou seja, uma queda de tensão, significa que eu tinha um 1 armazenado. Tá? Se não teve uma queda de tensão negativa, então significa que eu tinha um 0 armazenado. Tá? Então, dessa maneira funciona o processo de leitura. O problema é que quando eu faço isso, o capacitor descarrega. Tá? Então, um circuito, além de precisar de um circuito especial que detecta e amplifica essa alteração de tensão na linha de dados, certo? Indicando qual valor a célula tinha armazenada. Então, além disso, cada vez que eu leio a célula, eu tenho que voltar a escrever. Eu tenho que escrever novamente a célula. Tá? Porque o capacitor descarrega quando eu faço uma leitura. Então, as vantagens da DRAM, é que possui maior capacidade de armazenamento do que a CCRAM, mas precisam de controladores mais complexos. Elas são mais lentas do que a CCRAM, porque a cada leitura devem ser escritas novamente, aumentando o tempo de acesso, né? Aqui vocês podem ver duas fotos, certo? Duas ilustrações das memórias DRAM, aqueles DIMM, né? Ou, digamos, estruturas na qual tenho vários módulos aqui de memória, certo? E elas costumam ser encaixadas nesses slots da placa-mãe dos computadores, né? Então, qual é o comparativo entre as duas tecnologias, SRAM e DRAM? Primeiro, aqui então, a SRAM, elas são mais rápidas do que as DRAM, que são mais lentas. Com relação ao tamanho, as SRAM são mais pequenas, tá? Embora a DRAM utilize um transistor, mas o capacitor em microeletrônica ela costuma consumir muito espaço, tá? Enquanto que um transistor é construído na escala de alguns nanômetros, um capacitor talvez em dezenas de micrômetros, tá? Então as DRAM são maiores. O custo é maior das SRAM porque construir na escala de nanômetros, construir transistores na escala de nanômetros é muito mais caro. O processo de fabricação é mais elaborado, tá? Portanto, as DRAM são mais econômicas, ok? Com relação à aplicação, eu já vou explicar isso com mais cuidado, tá? Densidade, a SRAM, elas são menos densas do que as DRAM, tá? Justamente porque elas são mais caras, tá? Então costumam ter menos espaço. A construção é mais complexa na CCRAM, como já mencionei, precisa de 6 transistores, e fazer transistor na escala nanômetrica é mais caro, mais complexo do que fazer apenas um transistor e um capacitor. Ciclo de refresh, a CCRAM não precisa, mas a DRAM precisa, tá? Isso significa quando eu tenho um valor aqui armazenado, certo? Esse capacitor vai se descarregando, então com o tempo eu tenho que escrever novamente, beleza? Não só quando eu leio, mas de tempos em tempos tenho que escrever. E com relação ao consumo de energia, é baixo na CCRAM e é mais alto nas DRAM, tá? Agora sobre a aplicação, então geralmente a CCRAM elas se utilizam para memória cache. Imaginem que aqui está a CPU do seu computador. Tem um pedaço da CPU que é a memória cache,
chamada de L1, primeiro nível de memória cache, que é uma memória especial muito próxima do seu processador, onde eu armazeno resultados intermediários, certo? E também é utilizada para o nível 2 da memória cache. Ambas utilizam SRAM, tá? Talvez aqui temos um banco de memórias, beleza? Já a memória principal, ou seja, a memória RAM do seu PC, do seu processador, já é construída com memória dinâmica, RAM dinâmica, tá? Então essas diferenças, geralmente a SRAM para cache e a DRAM para memória principal, tá? Bom, com isso eu encerro essa primeira parte da videoaula sobre memórias RAM, tá? E nos vemos na próxima parte dessa videoaula, onde vamos apresentar tecnologias para a memória ROM.